amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Para você, apreciador da palavra de Deus, você seguidor de Cristo, você de longe, você de perto, você que talvez esteja aí no hospital, esteja no leito de dor, você que está atrás das grades de uma prisão, receba a presença do nosso Salvador Jesus. Ele é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Amém? E um Deus que não faz acepção de pessoa, mas aonde tiver um coração sedento, um coração contrito e quebrantado, ali o Senhor está. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar aqui, ou melhor, quero compartilhar aqui uma palavra dos amados, aqui registrado em 1 Samuel, capítulo 10, a partir do 9, Saul entre os profetas. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que o grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Ele profetizou no meio dele. Todos os militantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas. Conhecemos um pouco a história do rei Saul, aonde a palavra de Deus nos revela que mesmo neste livro, daqui a pouco nós vamos estar lendo mais algumas referências, a qual Saul, escolhido por Deus, e profetizou também no meio dos profetas, a qual colocaram esse jargão: está Saul entre os profetas. Saul profetizou no meio dos profetas, recebeu o Espírito Santo de Deus e foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, como qualquer um dos reis a qual Deus escolhera a partir do rei Saul. Só que nós vemos a trajetória de Saul, um homem que desagradou muito a Deus, fez muito a sua própria vontade e deu no que deu. Acabou que ele tirou a própria vida. Mas, segundo a história a qual nós vamos ler aqui, ele, tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele, ao seu moço: aonde foste? Respondeu ele: a buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio, informou-nos que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não o declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: aflige o Senhor, Deus de Israel, fiz subir Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseis: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, onde vós perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares? Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicado por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicado a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas
quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto, sobressaía-se todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu no livro: eu vou perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. E também Saúl se foi para a sua casa, a Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhes trouxeram presente. Porém Saúl se fez de surdo. Você vê que o povo já não queria mais ser guiado por Deus. E Deus aqui fala para o povo, através do profeta Samuel, faz uma grande convocação, a qual tira a sorte e cai na tribo de Benjamim. Cai na tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saúl, filho de Quis. Mas no 19 diz: mas vós rejeitaste hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele disseste: não, mas constitui um rei sobre nós. Eles rejeitaram o próprio Deus. Consegue compreender isso? Um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que usava de compaixão quando o povo errava. Muitas das vezes Deus não julgava, mas retinha a sua ira para não destruir todo o povo. Mas mesmo assim o povo rejeita. Não queria ser mais dirigido por Deus, teocracia, mas queria ser dirigido agora por um rei humano, um homem que é sujeito a falhas, erros, injustiça, pecados e etc. Deixaram de querer ser guiado por Deus, o Deus Yahvé, o Deus que tirou eles do Egito com braço forte, o Deus que fez as suas maravilhas, o seu juízo no Egito. E eles viram tudo isso, mas chega um ponto que eles não queriam mais que Deus o governasse, que Deus o dirigisse, que o Deus o guiasse, o guardasse. Resumindo, rejeitaram a Deus. E Deus vai e atende o que eles queriam. Já que eles queriam um rei, como as outras nações, Deus deu a ele um rei, Saúl, a qual foi ungido pelo profeta Samuel. E recebeu, como nós acabamos de ler, o Espírito Santo de Deus. E ele profetizou diante dos profetas, a ponto de os próprios profetas dizer: Saúl se encontra profetizando, como acabamos de ler aqui no primeiro versículo, todos que antes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saúl entre os profetas. Você vê que um homem que começou no Espírito, debaixo do Espírito Santo de Deus, como Deus tinha escolhido antes dele, no tempo de juízo, escolheu Gideão,
escolheu Sansão, escolheu Moisés, escolheu Arão, e toda vez que Deus escolhia, Deus ungia com o seu Espírito Santo. E aqui nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, como era Saul. Só que Saul começa desobedecendo a Deus. Na primeira missão que Deus dá para Saul, quando o profeta Samuel fala com ele, para ele não poupar nem o rei, nem as crianças, nem as famílias, a cidade toda deveria passar a espada nela. E nós sabemos bem da história que Saul poupou o rei e também poupou os animais. Foi uma das primeiras desobediências, a ponto de Deus o rejeitar. E ele mesmo sacrificou. Ele não era sacerdote nem profeta. Quem podia sacrificar era profeta e sacerdote. Samuel demorou um pouco a chegar ao profeta. E quando chega, ele vê Saul sacrificando um cordeiro. E Samuel fala para ele: por que tu fizeste isso? Tu não desobedeceste a homem, mas a Deus. E que rugido é isso? E o rei, por que ele está vivo? Não foi te dado uma ordem? Deus falou que deveria matar o rei e toda a nação e todos os animais. Aí ele dissimuladamente dá uma desculpa, achando que Deus é como nós, seres humanos, que nós mentimos, contamos uma história, inventamos e passa desapercebido. Mas Deus não é homem. Ele é o Deus eterno, o Deus que tirou o povo dele com braço forte, que fez milagres, maravilhas no Egito, que abriu o mar vermelho, e nós sabemos bem da história. E Saul só foi desagradando a Deus, e Deus chegou a um ponto que o rejeitou. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser um rei próspero, abençoado, como foi o seu sucessor após, que foi Davi, depois o filho de Davi, Salomão. Mas ele desagradou. E diz aqui no capítulo 31: entretanto os filisteus pelejaram contra Israel. Nesse ano os homens de Israel fugidos de diante dos filisteus caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos me transpassar-se e cair de mim. Porém, seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquele do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam a cidade, fugiram, e viram os filisteus, e vieram os filisteus e habitaram nela. Você vê o fim de um homem que não acatou a voz de Deus, que não acatou a palavra de Deus. Isso é sério. Nós pagamos um preço muito alto
quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não fazemos aquilo que é para ser feito, mas muitas das vezes fazemos aquilo que nós queremos fazer. Saul é o tipo de pessoa que quer seguir do seu jeito, da sua forma. O reinado de Saul, todo ele foi um reinado de desobediência. Se você vê a história dele, para não tomar muito tempo, você vai perceber que todas as vezes que Samuel, o profeta, falava com ele, ele mentia, ele dissimulava um arrependimento fingido, mas não um arrependimento verdadeiro. Só que chegou um ponto que Deus o rejeitou e falou: Deus não te quer mais como rei, te rejeitou, Saul. E Deus escolhe outro que nós conhecemos bem a história, que foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que estava atrás das malhadas, tomando conta das poucas ovelhas do seu pai, e ele fazia aquilo com amor, com zelo, com carinho, porque ele sabia da importância de cuidar daquilo que era do seu pai. E Deus rejeita Saul. E como nós acabamos de ler aqui, Saul, ele tira a própria vida, porque nem o seu escudeiro quis o matar. Ele era tão orgulhoso que ele não queria que os filisteus o matassem, que seria desonroso. Porque segundo a história, quando eles pegavam o rei, eles cortavam a cabeça e colocavam nas cercas os seus corpos, os corpos das suas famílias, e a cabeça cravado nas cercas para poder humilhar mais ainda. Ele chegou ao ponto de tirar a própria vida. É isso que o orgulho faz com o coração. O orgulho cega, o orgulho tampa os ouvidos, o orgulho faz com que a gente seja dissimulado. Nós entendemos porque ele entendia a vontade de Deus, ele sabia do que Deus queria, mas ele queria fazer a vontade dele. E hoje não é diferente. Quantos estão reinando, mas não reinando na orientação de Deus, não reinando por sua própria vontade? Não é porque está reinando, porque está dando tudo certo, que Deus o aprova. Não, nem sempre porque está dando certo, porque Deus está aprovando. Não. Triste dizer isso, mas muitas igrejas hoje já não é mais Deus que guia seu povo. Não é mais Deus que guia, orienta. Não. É o próprio homem. É a vontade do homem. É o querer do homem. Porque se você pegar lá atrás, no tempo lá dos patriarcas, Moisés, Abraão, Jacó, você vê que ele sempre fazia um altar e clamava a Deus e perguntava qual seria a vontade do Senhor. Mas hoje o que vale é a nossa vontade, é o que nós queremos. Se está dando certo, Deus está no negócio, Deus está aprovando. Aí fica a pergunta: será que Deus está aprovando? Será que Deus está no negócio? Ou é o homem? Porque Saul aqui fez tudo o contrário de Deus. E diga-se de passagem que fazer a vontade de Deus não é fácil. Quem disser que está mentindo, porque a vontade de Deus não é nossa vontade. E Deus ele vem e
conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções, conhece aquilo que queremos fazer, a nossa vontade. Muitas das vezes, a maioria das vezes, é a vontade do homem que prevalece, e não a vontade de Deus. E depois, quando dá errado, nós colocamos a culpa em Deus, dizendo a culpa é de Deus. Mas não, a culpa é nossa. Nós somos culpados. Nós devemos assumir os nossos atos. É o que faltava aqui na vida de Saul. Saul não reconheceu que ele errou. Se ele reconhecesse que ele tinha errado e pedisse perdão a Deus, quem sabe Deus não se arrependeria e confirmava o trono dele. Mas hoje acabou isso. Ninguém mais confessa os seus erros, os seus pecados. Muitas das vezes nós escondemos nossos erros do homem, mas não de Deus. E o orgulho é uma das coisas mais perigosas que existe. Porque o orgulho é sutil. Só no fato de eu falar que eu não tenho orgulho, eu já estou mostrando orgulho. Só o fato de dizer eu não tenho orgulho é tão sutil que mostra que eu tenho orgulho. Então, na verdade, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, homens, seres humanos, é reconhecer que depois da queda do homem, Paulo fala que todos pecaram e todos foram destituídos da sua glória e todos carecem da sua misericórdia, da sua graça. Não tem esse. Mas o reconhecer é muito mais difícil. Muito mais difícil reconhecer. E Saul não reconhecia e não queria reconhecer os seus erros. Ele queria fazer do jeito dele e queria a aprovação de Deus. Só que Deus não prova aquilo que é errado. Nós não se consertarmos aquilo que é errado para Deus, não adianta nós dizermos o que está certo. O que é certo para Deus é certo, o que é errado é errado. E se nós estivermos errados, temos que reconhecer que estamos errados. E Ele nos ajuda a mudar. Porque a palavra de Deus diz aqui que Deus mudou o coração de Saul. E ele dançou como um profeta, no meio dos profetas, a ponto de todos dizerem, Saul profetizando no meio dos profetas. Conseguimos imaginar um homem cheio do Espírito Santo. Como pode uma pessoa cheia do Espírito Santo fazer a própria vontade dele e não a vontade de Deus? Como assim? É possível. O Espírito Santo está na pessoa. Porque Jesus fala que enviaria o Consolador. Ele estaria em vós. E guiaria em toda a verdade. E vós sereis minha testemunha. Como pode o Espírito Santo estar dentro de nós e nós queremos fazer a nossa própria vontade? Foi Saul. O Espírito Santo estava nele. Mas ele queria fazer a vontade dele. Queria dar um jeitinho, escondendo o rei, os animais. Saul vira para ele: tu não desobedeceste a homem, mas desobedeceste a Deus. Quando nós erramos, Deus espera que nós o confessamos, pedimos perdão. Acabou isso nas igrejas. As pessoas erram e ficam por isso mesmo. Não tem um pedido de perdão, as pessoas não procuram a outra para pedir perdão, porque nós vamos errar, nem sempre nós vamos acertar. Saul estava cheio do Espírito Santo, mas errou. Como assim?
É possível uma pessoa cheia do Espírito Santo, como Saul estava, e desobedecer à vontade de Deus. E Deus rasga o seu reino. Tira dele o reino. Deus o rejeita. Ele estava no poder, mas Deus já não estava mais com ele. Tem muita gente que está no poder, mas não na direção de Deus, mas na direção dela. Quantos estão no poder, que mandam e desmandam, que ligam e desligam, mas não na vontade de Deus? Saul continuou reinando depois desse episódio, mas Deus escolhe um de contrapartida. Deus viu nele um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que Deus viu a ponto de ele falar: achei Davi, o meu servo, e nele cumprirei as minhas vontades. Davi, diga-se de passagem, em Israel, que ele é mais conhecido do que Jesus. Porque quando Jesus chega na cidade, o próprio cego Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. É o símbolo da estrela de Davi. Davi recebeu o Espírito Santo de Deus, o profeta ungiu ele. Mas você pensa que Davi fez tudo perfeito? Tudo certo? Porque Deus sabe que vamos errar, mas Deus quer ver em nós a valentia de pedir perdão, de reconhecer quando nós estamos fazendo tudo errado, quando nós estamos fazendo da nossa forma, quando nós estamos fazendo do nosso jeito, quando nós estamos fazendo da forma como nós queremos. Diga-se de passagem que Davi pecou mais do que Saul, mas Davi teve a humildade de reconhecer o seu pecado. Quando Natan vai contar para ele uma ilustração e fala: és tu, por que fizeste isso? Eu não te dei reinado, te dei o reino, eu te dei ouro e prata, te dei uma nação para te servir, para tu dominar sobre ela, e se te pedisse mais eu te daria. Mas Davi vira e fala algo tremendo, que está lá registrado no Salmo 51. Senhor, não retire de mim a tua presença. A coisa mais importante não é a gente liderar, não é a gente reinar, não é a gente sobressair sobre todas as coisas, porque nem sempre vai funcionar dessa maneira, nem sempre vai dar tudo certo. Davi errou. E diga-se de passagem que errou muito mais do que Saul. Mas Davi teve a humildade de reconhecer o seu pecado e de deixar escrito para nós o Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim o espírito inabalado. Pequei, somente contra ti pequei, e serás justo no teu julgar. Davi experimenta um dos maiores julgamentos, porque Deus não nos inocenta. Deus não passa a mão pelos nossos pecados. O pecado de Davi, Deus não passou a mão. Ele teve que ver os filhos dele se degradando. Conhecemos bem a história, que o próprio filho estupra a própria irmã Tamar, e o próprio Abisalão mata o seu irmão que estuprou a irmã, e depois Abisalão se levanta contra Davi, e Davi teve que fugir de Israel, de Jerusalém. Joabe e seus soldados não entenderam, mas ele preferiu fazer isso porque ele estava reconhecendo que tudo isso que estava acontecendo com ele era culpa dele mesmo. Isso não é vergonhoso, irmão. Nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso orgulho, o nosso eu. Nem sempre nós vamos estar certos. Nem sempre nós vai aparentar estarmos certos. Será que nós não erramos? Hoje já não fala mais isso.
ninguém mais erra, ninguém mais peca. Cadê os pecados? Se esconderam. Cadê o orgulho? Cadê a ira? Não se confessa mais. Isso está tudo escondido para o homem, mas Deus não. Porque o mesmo salmista deixa para nós registrado também em um dos seus salmos, que ele sonda o nosso coração no Salmo 139. Ele nos conhece, sabe quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra nem chegou na minha boca e ele já conhece. Um Deus que conhece tudo. Davi deixa para nós escrito de muitos salmos que ele deixa. Ele fala que ele nos viu sendo feito, criado no ventre da nossa mãe. Como que um Deus não vai reconhecer, não vai ver que nós erramos? O que Deus queria ver em Saul, essa atitude que Davi teve. Porque a verdade é essa, que muitas das vezes, na maioria das vezes, nós vamos errar. E temos que ter a coragem, a humildade, a honra de pedir perdão. E de dizer para Deus, como os patriarcas faziam os altares e consultavam o Senhor. Davi consultava o profeta. E o profeta consultava o Urim para saber. Botava a estola sacerdotal e entrava no santo e procurava saber, porque Davi errou muito. Até nas batalhas ele saía por conta dele. Mas quando ele soube que ele tinha que buscar a Deus, depender de Deus, ele começa a fazer tudo diferente. Ele vai consultar o profeta, e o profeta dizia: vai, porque Deus está contigo. Irmão, a melhor coisa que nós podemos ter é a aprovação de Deus. A melhor coisa que nós podemos ter é a vontade de Deus na nossa vida. Mas, em Mateus capítulo 23, Jesus fala, um dos seus maiores sermões, 53 versículos, a qual Deus bate nos escribas e fariseus, hipócritas. Vocês têm a chave do reino, vocês não entram e não deixam o povo entrar. Jesus fala, vocês dão o dízimo do cumim, da hortelã e do endro, mas esquece de exercer a justiça e a misericórdia. É para nós refletirmos na palavra do Senhor e olhar para dentro de nós mesmos, ver o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos voltar a Cristo, voltar ao primeiro amor. Hoje, é triste dizer, é uma igreja que você não vê mais pedindo perdão, você não vê mais reconhecendo os seus erros. As pessoas erram, ficam o erro para elas, guarda. Mas Deus Todo-Poderoso, Ele vê, Ele nos conhece, sabe quando nós erramos. E muitas das vezes vamos errar. Davi errou muito, até ele sentar no trono e depois se tornar um rei, ele continua errando. É uma vida de aprendizado. Todos os dias vamos ter que aprender. Todos os dias vamos ter que reconhecer que precisamos de ser ensinados por Deus. E todos os dias vamos ter que se voltar para Deus e pedir: Senhor, me ajuda, me dê um coração puro, me dê um coração igual ao teu, um coração que perdoa, um coração cheio de misericórdia, um coração cheio de amor, cheio de paz. E não sejamos omissos naquilo que Deus espera de nós. Muitas das vezes falamos que não amamos, mas trocamos isso por omissão. Amar é uma coisa e omissão é outra. Eu posso amar o meu irmão, mas eu não posso ser omisso enquanto ter que pedir perdão a ele ou ele ter que pedir perdão a mim.
Porque Jesus mesmo falou para Pedro: Pedro, não é 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, se seu irmão pecar contra você. E vamos errar, porque Davi errou, mas que possamos fazer igual a Davi, quando errarmos, pedir perdão, e não fazer como Saul, que guardou para ele mesmo, a ponto dele tirar a própria vida, que tamanho foi sua soberba. Receba essa palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Amém.